Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Renner, eu tô aqui para apresentar o On Class, o evento da Audaces voltado para o mundo acadêmico. Hoje a gente quer falar da vida real para alunos, professores, e eu quero chamar aqui comigo para falar da vida real a Tamires, que é CEO da Dois Rios. Tamires, chega para cá. Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Tamires, bom, para quem não conhece você ou ainda não conhece a Dois Rios, cara, por favor, se apresenta Dois Rios também. Vamos lá, então. Meu nome é Tamires, né? Minha formação é em engenharia de produção, pós-graduada em logística e vai algumas coisinhas mais. Estou 23 anos aqui na Dois Rios. A Dois Rios o principal fundamento dela é em lingerie, né? A gente trabalha com lingerie moda dia, linha básica, né? O que a gente está mais focado, produto com conforto, com qualidade e o propósito sempre de atender a mulher em todos os momentos. Muito bom. Bom, Tamires, vamos lá. Vamos entrar para a nossa pauta e falar direto dessa vida real. Quero começar com você, explorando um pouquinho histórias um pouco mais tristes, falar um pouquinho sobre o custo do erro. Tamires, compartilha com a galera uma história para que eles consigam aprender com o erro dos outros. Você tem alguma boa história de prejuízo, erro, atraso que impactou, que vale a pena compartilhar com a galera? Olha, 23 anos, né? E como eu te falei, assim, agora eu sou o CEO, né? Mas em 23 anos, o maior tempo aqui na Dois Rios foi no chão de fábrica, né? Eu estava como gerente industrial. E a gente vê muita coisa, né? No chão de fábrica a gente vê muita coisa. Então, vou te falar assim, vou te contar de experiências de custo, por exemplo, né? A gente tá desde 2008 com Audaces, por exemplo. Na lingerie é uma peça muito pequena, né? Então, cada milímetro te dita lucro, te dita qualidade, te dita conforto, né? E há anos atrás o que acontecia, né? Os moldes, eles eram todos manuais, eram todos feitos tipo um papelãozinho assim, e aí ficava do ser humano encaixando a melhor maneira. E aí o que acontece, né? A gente não sabe a melhor maneira, né? Tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente tá pior. E aí o que acontece nisso? Tem muito desperdício entre uma peça e outra. E aí tu acaba agregando muito valor esse desperdício que tu tem, tu agrega muito valor no produto, porque vai para o lixo, não é sustentável e se torna cara. Outra coisa, né? Padronização e corte. Quando a gente não tem uma máquina de corte e aí o infesto, né, é muito grande, o de cima normalmente corta, que é lindo, a costureira ama costurar aquela peça. O de baixo dá aquela tremidinha, porque tu não tem... como é que eu vou dizer? Ele não está compactado. Então ele vai dançar ali e não vai cortar legal, e não é culpa de quem está operando, é porque realmente não tem um mecanismo legal. Então isso acarretou em muito problema de custo, de qualidade no produto final. Quando a gente lá atrás entrou com a máquina de corte, foi assim pra gente uma mudança radical assim de pensamento, de qualidade, de problema mesmo no chão de fábrica, né? Então eu tinha muito mais peça, eu não tive só redução de custo lá no tecido, lá no infesto, né? Eu tive uma redução de problemas dentro do chão de fábrica de peça de segunda qualidade. Então, assim, tudo começa lá no desenvolvimento. Cada milímetro que ela pensou, tanto para o custo quanto para a qualidade do produto. E eu preciso que tenha padrão, né, durante o processo, senão eu não consigo manter isso, eu não consigo entregar um produto ok. Então, antes de eu ter a máquina, e não é puxar saquismo, porque Audaces não, tá? É porque realmente... mudou bastante aqui dentro, foi muito melhor. A gente tinha prejuízo, sim, quando se fala em gasto de tecido, e tinha prejuízo também no padrão da fábrica. Assim, para uma peça, tu cortar bem, tu entregar para a costureira um produto bem cortado é uma diferença tremenda. Acredito e sei muito bem como é que é, né? Vejo muito, a gente tem num extremo quem faz, por exemplo, cameba, né? Cama, mesa e banho, que são grandes peças, né? Grandes retângulos, grandes quadrados. E a gente tem um outro extremo quem faz lingerie, né? Todas as pecinhas pequenas sendo encaixadas e tudo mais. Então, enquanto numa cameba tu tem um infesto super simples, não, mas muito mais simples, num encaixe de lingerie, num corte de lingerie, você tem sempre pequenas peças
do PPE, PMG, GGG. Então, assim, você vai, obviamente, criar uma escala de complexidade de encaixe. Eu tenho pena do teu antigo encaixador, do teu antigo cortador, porque ele realmente devia sofrer bastante no dia a dia. E assim, eu brinco que, o sutiã principalmente, mas a calcinha também tem mais sutiã mais complexo, é um quebra-cabeça, né? Porque além da curvatura toda que tem, né, para encaixar um bojo, para ter umas costas às vezes mais degotada, tu vai encaixando partes, né? Porque tem os recortes para poder dar o conforto que a gente quer. A lingerie, ela é desafiadora mesmo, realmente ela traz um novo mundo aí. Mas é muito bacana, a mulher precisa e a gente tá aí para aprender e fazer certo, né? Corretíssimo. E diga-se de passagem, as lingeries da Dois Rios são maravilhosas. Muito Bom, bom. obrigada. Bom, Tamires, contada essa história de aprendizados e o quanto sofreram nesse passado, eu quero abordar contigo um pouquinho sobre digitalização, processos e tudo mais. Como é que você enxerga esse passado recente na Dois Rios em relação à transição de processos manuais para digitais e como isso foi fundamental, como isso foi relevante no dia a dia do Dois Rios? Como é que foi inserido isso? Eu entendo assim, Renê, que na indústria qualquer milímetro custa caro. Porque às vezes assim, numa peça deu um jeitinho, enfim. E aí o que acontece? É uma peça. Não, a gente trabalha com volume. Isso no final afeta diretamente. Então, assim, processo bem construído é resultado na margem. No começo não aparece, mas depois lá no DRE, no final, vai aparecer sim, né? Então, assim, a digitalização vem facilitar a padronização. Não estou dizendo que não tenha seres humanos que consigam ser muito perfeitos, mas no dia a dia, na rotina, na entrega rápida, a gente tem que facilitar a vida de quem está trabalhando. A digitalização faz isso, assim, sabe? Eu vejo que facilita, cria padrão. A gente, como falou antes, né, precisa de algo bem preciso para que funcione. Então, assim, para nós foi muito bom, muito positivo. Ganhamos em qualidade, ganhamos em custo, ganhamos em padronização, porque assim, a gente acha que é só ali no momento criativo da modelista, não. O serviço dela afeta a cadeia toda de produção, de qualidade, de produto. Então, assim, para nós a digitalização foi um ganho extremo, assim, em vários âmbitos, assim. Se eu ficar falando cada coisinha que aconteceu aqui, desde que a gente mudou, nossa, tem tanta história, tanta coisa que melhorou. Vou te falar de produto, né? Um pouquinho de produto, não só de produção, assim. A dificuldade delas e o time delas de entregar, né? A gente, além de fazer a marca Dois Rios, a gente faz PL também. E aí, às vezes, o cliente liga e eu quero para ontem. E a gente tem um negócio aqui dentro que ninguém entrega mais ou menos. Tem que entregar perfeito. Porque se a gente quer vender para aquele cliente, a gente quer entregar conforto, qualidade, quer ser rápido. Então, assim, às vezes dava aquela confusão e tem que entregar e todo mundo estressado. Aquilo ali facilitou. Porque é bem mais rápido, é bem mais fácil, bem mais tranquilo. E assim, esse imediatismo, ele é sanado. É uma das coisas que ajuda a sanar na hora de entregar um produto. Tanto para uma coleção, que às vezes a gente quer fazer um mock-up rápido para mandar para o cliente, ou quer fazer algo para gente aqui, né? Esse fast food agora deu uma reduzida, mas teve uma fase que a gente vinha lançando muito produto um atrás do outro, facilita também. Então, assim, é um diferencial sim, tá? Isso eu falo de digitalização que vai no molde, mas também tem a digitalização 3D, né? Que daí na apresentação de coleção facilita bastante pra gente, né? A gente consegue ver antes, a gente consegue aprovar alguns produtos antes, por exemplo, eu tenho uma matéria-prima que eu tenho que importar, ou eu tenho uma matéria-prima que demora para desenvolver. A gente às vezes acaba apresentando uns produtos antes da data do cronograma. É isso aqui que a gente vai fazer para poder dar o start para o compras, para poder dar o start para os outros setores e facilitar a vida do restante. Porque se eu deixar só lá na apresentação, aquele produto vai demorar para ser lançado. Então, às vezes, quando a gente fala de 3D, isso facilitou bastante para a gente, assim, sabe? Eu quero esse item aqui. Então, eu consigo importar ou eu consigo mandar produzir. A gente é bem verticalizado aqui na empresa, né? Então, quando eu falo para ti de tecido, de bojo, de alça, a gente faz tudo aqui na fábrica. É tudo verticalizado. Só que existem os times de produção, né? Então, eu preciso, às vezes, comprar um fio diferente para tecer um tecido diferente. Então, eu preciso ver isso muito tempo antes. E aí, o 3D vem para o produto, olha, vai vestir assim, vai ficar legal, bacana, vamos lançar? Vamos. Então, eu consigo fazer os tecidos, eu consigo adiantar muita coisa, assim, sabe?
Muito bom. Tamires, vocês da Dois Rios são das empresas que eu conheço, umas das que são mais cuidadosas com ficha técnica. Você tem lembrança de como era antes e como é hoje? Como é que foi essa transição? Porque esse é um ponto super negligenciado no dia a dia das confecções. A ficha técnica parece que é um pedágio, às vezes, uma tarefa que não se vê valor, e vocês dentro da Dois Rios, pelo menos até onde me consta, até onde eu lembrava, até onde eu conheci, vocês são muito cuidadosos com a construção da ficha técnica, realmente levam a ficha técnica como sendo o RG da peça. Você lembra de como foi essa transição e a adoção da digitalização também da ficha técnica? Lembro sim. Nossa, uma mudança radical, né? E assim, não só no âmbito de informação, né? A lingerie precisa de muita informação, a lingerie tem muito material, a gente coloca tudo. A gente trabalha com terceirização, então eu preciso que quem tá com a peça lá fora, que não tá aqui dentro da fábrica, que saiba tudo que tem que ser, as medidas, né, de novo, o sutiã, assim, ele é milimétrico, assim, eu não posso errar, então as tolerâncias que tem que ter, o que é admissível, o que não é, onde encaixa o quê. A ficha técnica pra gente realmente é o RG da peça e tem que ser seguido aquilo, tá? E assim, teve a fase que a gente imprimia, fazia em outro programa, né? Fazia impressão, tudo. E como que manda para teve alguma alteração? Como que chega a isso, né? E aí teve a mudança toda que a gente fez para digitalizar isso, para todo mundo ter acesso online, não tem mais impressão. Então eu trabalho ali na revisão, por exemplo, com tablet. O meu terceiro tem tudo no celular. Qualquer alteração, a modelagem fez alguma alteração, eles vão saber online, eles vão reabrir aquela ficha, já vai estar atualizada, eu não preciso trocar. Nossa, é uma facilidade essa questão de ser digital, de ser online, muito boa, assim, muito incrível pro processo, para a modelista também, que não precisa ficar correndo atrás de ninguém. Não, tá tudo certo, tá ali, tá informação, ninguém precisa correr atrás de nada, né? É a tal do processo. Elas fazem o processo delas certinho e todo mundo segue a informação que está ali e vai para diante, né? Comunicação, né? Às vezes a gente não consegue se comunicar assim, o tempo não nos ajuda com isso, e tu imagina se eu vou repetir várias vezes a mesma coisa. A ficha técnica tá ali, ela tá repetindo pra ti todos os dias aquilo que tu precisa saber. Ficou uma dúvida, eu corro lá, é de imediato. Então, por isso, assim, a gente é bem exigente mesmo, assim, a gente pede que todas as informações estejam ali, tanto de medidas, de materiais que são utilizados, de cores, tamanhos, que tem ali, tem tudo mesmo. Muito bom. Vale um benchmark para todo mundo que está assistindo a gente e algum dia quiser ter aula sobre como usar a ficha técnica na Dois Rios, porque vocês realmente são um exemplo a ser seguido aqui, cara. E até uma coisa que eu gosto de falar, René, da mudança, desculpa te cortar de novo, mas essa mudança até é sustentável, né, de ser digital, porque a gente tinha tanta gente que lida com ficha técnica dentro da empresa, desde o corte, costura, terceirização, enfim, todo mundo lida com ficha técnica aqui dentro. E quando a gente colocou esse online, a gente viu assim que além da informação rápida, a gente foi mais sustentável, né? Essa questão de ficar reimprimindo folha, estragou a folha, vai lá, imprime de novo. A gente foi até mais sustentável, a gente brincou que a gente fala muito de ESG e ODS aqui na empresa, e é nos pequenos detalhes que se fazem as coisas, porque de novo, né? É 1, 2, 3, mas no ano são quantas, né? Então assim, tudo, a informação que é imediata, e é digital e é online, ela facilita em vários âmbitos, inclusive na sustentabilidade, né? E aí eu falo bastante assim, gente, quem não domina processo, não consegue crescer bem, vai pecar muito, vai bater muito cabeça, vai perder identidade, né? Quando a gente fala de produto, perde identidade, a ficha técnica não te deixa perder identidade, né? Tá tudo ali tão claro, e é isso. Quando eu não vou esquecer, quando eu conheci a Dois Rios, se eu não me engano, foi Paulo, proprietário da Dois Rios, que falou que a ideia de levar as fichas técnicas para o digital foi porque o problema não era quando ele tinha que atualizar uma ficha técnica, atualizar era fácil. O problema era garantir que as fichas técnicas desatualizadas iam para o lixo, porque senão se corria um grande risco de, ao final da produção, você ter dois produtos relativamente diferentes. E aquilo me marcou muito. Eu falei, faz todo sentido, você tem razão, é óbvio que tem razão. Então, por isso que eu falei, vocês são realmente um exemplo sobre gestão de produto e gestão baseada em ficha técnica. Vale mesmo, e obrigado por compartilhar, Tamires. Bora! Falando agora um pouquinho sobre recrutamento, sobre atração de talentos. Tamires, você como CEO,
O que você valoriza num profissional hoje? Pensando agora que a gente está falando especialmente para alunos que estão na faculdade, querendo sair da faculdade, indo para o mercado de trabalho, o que uma pessoa como o Tamires, CEO da Dois Rios, valoriza quando está buscando um profissional para fazer parte do time? Então, assim, a gente quando contrata aqui tem muita sensibilidade e cuidado para ser transparente, porque existem expectativas dos dois âmbitos, né? Então a gente tem que ter muita clareza, né? E eu digo que quando a gente contrata alguém de moda ou alguém de chão de fábrica, né, vem o conhecimento técnico e é excelente, a gente precisa muito disso, mas eu tenho muito cuidado de execução, né? A gente não precisa só de ideias, a gente precisa de pessoas que gostem de execução, de ver a coisa acontecer. E às vezes esse processo, até a conquista de alguma coisa, ela é trabalhosa, ela não é fácil, né? Então, assim, a gente sabe que é desafiador, né? Porque a gente precisa das coisas, ver as coisas acontecendo, e às vezes no meio do caminho a gente precisa de mudar, temperar um pouquinho as coisas, né? A gente vai vendo que isso aqui vai dar certo, isso aqui não dá, e a gente precisa de pessoas com garra para fazer isso acontecer. Então eu procuro muito pessoas que, claro, cada um na sua área, né? Mas que tenham esse gosto pela execução, né? E aí muitas outras coisas vêm junto com isso, né? Eu falo que a gente vende nosso CPF, vende nosso nome, né? A gente não é um CNPJ, mas a gente está vendendo o nosso serviço. E é muito importante que o nosso nome gere um legado, né? Assim como a empresa tem que gerar um legado, a gente também tem que gerar um legado. Eu acho isso super importante. E eu sempre falo isso para todo mundo aqui dentro. Vamos ter cuidado com o que a gente faz, porque a gente está prestando um serviço para a indústria, mas é o nosso nome que fica, é o nosso legado que fica, né? Então, ter senso de dono, capacidade analítica, facilidade de adaptação, né? Hoje o mundo muda muito rápido, a informação chega muito rápido e a gente precisa se adaptar, né? E eu diria para ti assim que a tecnologia, né? Essa questão de tecnologia hoje todo mundo tem que estar antenado, né? Porque como eu acabei de falar, como as coisas mudam rápido e se a gente não tiver antenado, indiferente da área, a gente fica para trás. E é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro, assim, gente, vamos ficar antenado a tudo que está acontecendo em todas as áreas, porque tudo muda muito rápido, muitas coisas vêm para melhorar, né? Para facilitar, e a gente tem que conseguir construir isso aqui dentro e executar isso, né? Como eu te falei, desde 23 anos aqui dentro, eu posso te falar que muita coisa veio e que há 23 anos atrás essa agilidade não era tão grande, essa informação não era tão grande como agora né? Então, assim, o resultado, eu sempre falo disso aqui dentro, né? O resultado nasce de boas ideias, de excelentes ideias, de conhecimento que as pessoas trazem, mas eles terminam na execução, que é fazer isso acontecer. Então eu olho bastante isso, assim, esses detalhes, e gosto muito de falar que aqui dentro e em qualquer lugar, né, a empresa não é feita de paredes ou de máquinas, ela é feita de pessoas, ela se constrói com pessoas que acreditam nesse mesmo propósito, né? Isso é a nossa cultura aqui dentro, né? Você, ontem, ontem para quem está ouvindo não vai saber como foi ontem, mas eu já fiz outras gravações e com o Clodoaldo ele fez uma menção muito parecida, né? A preocupação com a execução. E eu completei dizendo assim, se você encontrar um profissional que tem boa competência técnica e esse senso de execução, você encontrou ouro, né? Porque aí você tem a união de duas habilidades, duas competências realmente muito relevantes, né? E eu sei exatamente o que você está falando sobre a questão de execução, porque eu costumo dizer que as pessoas de vez em quando falam que numa próxima vida eu quero nascer um gato, na próxima vida eu quero nascer um cachorro para ter uma vida boa e tudo mais. Eu costumo dizer que, olha, eu na próxima vida quero nascer uma planilha de Excel, porque uma planilha de Excel ela é ótima, ela aceita tudo, ela permite tudo. O ruim é executar aquele plano que a gente faz na planilha de Excel, né? O difícil não é o ruim, né? O difícil é, de fato, colocar em prática, colocar em marcha aquele tipo de execução. Então, a minha brincadeira é, numa próxima vida eu quero nascer numa planilha de Excel, porque nascer numa planilha de Excel é fácil. Muito bom. Tamires. É verdade. Essa é nova, gostei, muito bom. Muito bom. Endereçando para o final aqui, quero falar um pouquinho com você sobre a próxima fronteira. Para onde a Dois Rios está olhando agora? Como é que você, CEO da Dois Rios, enxerga o mercado, o negócio, o setor nos próximos 5 anos, em termos de tecnologia, mudança de consumo, mudança de hábito, enfim, como é que você enxerga esse futuro? O que você vê para frente?
eu acho que essa questão da mudança de hábito, ela vem muito forte, assim. Eu falo que a pandemia deu uma virada de chave, assim, na indústria, no comércio, muito grande, assim. As pessoas, às vezes, não percebem, mas a gente tem tido muito esse cuidado aqui na empresa, de entender um pouquinho mais do que o consumidor quer, né? Porque ele vem sido muito mais exigente, ele quer cuidar muito mais da saúde. E assim, a gente sempre prezou muito por conforto, tudo, mas vem mudando muito o que quer ser feito com isso. Né? O que eu quero fazer? Eu quero me cuidar mais, eu quero fazer mais academia, eu quero fazer exercício. E para isso eu tenho que ter produtos que se adaptem a essa nova realidade, né? Eu acho que hoje a gente conversa, os nossos círculos também, todo mundo está querendo viver mais, né? Isso vale tanto para alimentação, né? Agora estão surgindo vários remédios, Monjaro, enfim, e outros afins, né? Mas isso reflete muito na economia, não só na indústria farmacêutica, mas na indústria alimentícia, na confecção, que tem que se reinventar. Tem mais pessoas querendo fazer exercício e não necessariamente ser aquelas pessoas bombadas, super fitness. Não, eu quero ter qualidade de vida. E aí a qualidade de vida, ela muda às vezes o consumo. Eu quero um produto mais confortável, eu quero um produto que se adeque àquele exercício que eu quero fazer, eu quero sair do trabalho e já poder fazer exercício. Então, assim, a gente tem esse cuidado de olhar muito o que o consumidor está querendo agora e a gente está sentindo muito essa questão de ser saudável, né? Então a gente hoje já tem uma linha fitness pequena ainda, mas está crescendo bastante. A gente tem produtos que se adaptam a usar com os produtos fitness também, que não marcam, né? Que tem todo esse cuidado. A mulher não gosta que marca, a roupa do fitness normalmente ela é mais justa, né? E aí a gente tem esse cuidado de desenvolver produtos, tecidos novos que se adaptem a essa nova realidade também que o consumidor está exigindo, assim, sabe? Falar de inteligência artificial, desde que começou a surgir a gente aqui com gestão, enfim, a gente tem bastante esse cuidado, né? Tem ChatGPT, tem muita coisa que facilita. Eu sou super a favor de usar, eu acho que a gente ganha tempo, a gente tem informação mais rápido, a gente só tem que cuidar, né? A gente aqui dentro da fábrica fala, vamos cuidar com o que coloca aí na nuvem, que todo mundo tem acesso. Então a gente tem esse cuidado, sim, do que colocar, de que os dados sensíveis que a gente pode colocar, mas a gente pesquisa muito, a gente facilita, e eu acho que a inteligência artificial ela vem em todo o âmbito, né? Não só da pesquisa, mas também na indústria, está surgindo várias coisas que facilitam o processo, que agilizam, né? A mão de obra tem uma escassez absurda, a gente sabe disso, tanto é que tem tanta indústria indo para fora, não só por o Brasil como sim, mas também indo para fora por necessidade de mão de obra. Então, a inteligência artificial vem também para o chão de fábrica para reinventar vários processos, né? Para seguir, por exemplo, a última ITMA que eu fui, que foi lá na Itália, né? Foi tão bacana que a gente viu assim, a confecção ela é desafiadora para tu automatizar ela. Mas tem tanta coisa bacana antes disso que tu consegue fazer. Às vezes eu não consigo automatizar uma máquina de costura, mas tem tantos outros processos que eu posso utilizar para facilitar e para agilizar isso. E a gente tem que ir se adaptando e a inteligência artificial vem para isso, seja com o braço de um robô em algum processo, seja com tear, seja com... Enfim, eu acho que isso só vai aumentar e com uma agilidade muito grande. Então, se a gente não ficar antenado, se a gente não estiver participando de feira, a gente fica para trás e aí atropela, né? Não tem como continuar no mercado sem estar inovando sempre, né? Daí vai, se não se atualizar, se não inovar, depois vai reclamar da concorrência, do governo, da China, dos clientes e por aí vai, né? Não tem como, né? Só depende de nós, né? Uhum. É verdade. Eu sempre digo assim, bengala sempre vai ter, né, Renê? Sempre vai ter alguma coisa pra gente reclamar. E a gente tem que estar sempre se reinventando. O mercado é isso, o consumo é isso, e o futuro da moda íntima, eu sempre falo aqui dentro da fábrica, ele não é definido só por estética. Ele é definido pela capacidade de a gente unir emoção, tecnologia, eficiência, qualidade, conforto. Então, ele é um emaranhado de coisas que ele nunca pode parar com tudo que está acontecendo no mercado. E eu vejo isso para outros produtos também. Eu acho que não é só exclusividade da lingerie, né? É para todos os segmentos, inclusive, né? Muito bem, muito bem. Tamires, muito obrigado, cara, pela tua doação de tempo aqui comigo, com o pessoal. Fico imensamente grato por isso. Audácios agradece. E deixo para você agora as palavras finais de agradecimento e depois a gente se despede. Prazer participar, adoro dividir. Eu acho que essa fase que a maioria do pessoal está assistindo é uma fase muito boa. A gente vem com muito gás, aprende muita coisa, quer muito, né? A educação é fundamental em todos os sentidos. Finalizar com que eu acredito muito, né? Que
Moda sem processo vira um caos operacional. Então tudo tem que caminhar junto, tecnologia, criatividade, estética, as coisas elas têm que ser uma engrenagem e isso é essencial no conhecimento de cada indivíduo. É o que a gente acredita na 2Us. E as portas sempre tiveram abertas, né? A gente é bem tranquilo quanto a isso. Fiquem à vontade para conhecer a marca, conhecer os produtos. A gente usa muito Audaces aqui, apaixonado pelo Audaces. Todas as ferramentas facilitaram muito a nossa vida em todos os âmbitos, de novo, qualidade. É verdade. Eu falo porque eu sou fã e eu sei qual foi o diferencial dentro da 2Us de ter Audaces aqui dentro. E não é só chão de fábrica, tá? É produto, é informação, é comunicação, enfim. Às vezes a gente acha que a tecnologia tá só... Não, ela influencia muita coisa. A comunicação facilitou muito, agilizou muito e, por fim, isso tudo virou padronização, que é o que a gente precisa para não perder a identidade, né? Obrigado pelo convite, conte sempre comigo. Até a próxima. Obrigado, Tamires. Galera que acompanhou até aqui, valeu. A gente se vê num próximo On Class. Até mais. Tchau.